sessão solene de abertura da 6ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência aconteceu no plenário do Senado. Além de parlamentares, autoridades e vários representantes de movimentos sociais, prestigiaram a iniciativa que tem por objetivo discutir políticas de inclusão para garantir qualidade de vida a 25 milhões de pessoas com deficiência. A sessão de abertura da 6ª Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência foi presidida pelo senador Heráclito Fortes e contou com a presença da secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Linamara Riso Batistella, da Subsecretária Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Isabel Maior, do vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, entre outros convidados. A primeira oradora do dia, senadora Marisa Serrano, ressaltou que o país ainda precisa avançar para superar o preconceito que afasta a pessoa com deficiência do mercado de trabalho. Ela destacou a importância dos cuidados com a acessibilidade e a responsabilidade do legislativo nessa questão. Sabe-se que, na grande maioria dos casos, essas deficiências não incapacitam a pessoa a exercer o seu papel na sociedade, a ter um trabalho e ser produtiva, a construir família, a se inserir na vida social de grupos mais amplos. É preciso superar os preconceitos, sejam os que afastam essas pessoas da vida profissional por suposta incapacidade ou os que fazem recair no coitadismo pelo qual são considerados dignos de pena. Aquilo que essas pessoas precisam para dar expressão às suas capacidades e exercer os seus direitos de cidadania é a acessibilidade. Essa parece ser uma palavra simples, mas é um conceito muitas vezes de difícil apreensão pelos que não sentem na pele as limitações causadas, por exemplo, por uma deficiência motora. Isso implica um dever de ofício a todos nós parlamentares, formuladores das leis que regem a vida dos nossos compatriotas. Precisamos estar atentos para que as leis não causem constrangimentos, nem resultem na criação de cidadãos de segunda categoria. Mas precisamos também estabelecer as normas que exijam de todos os construtores de ambientes de uso geral o pensamento na acessibilidade. Precisamos coibir as exigências abusivas por parte dos empregadores que discriminam essas pessoas. E precisamos, antes de qualquer coisa, promover a acessibilidade em nossos próprios ambientes de trabalho. Disso, senhor presidente, resulta a importância dessa 6ª Semana do Senado Federal de acessibilidade e valorização da pessoa com deficiência. Desse papel de regular, sim, mas não sem antes dar o exemplo. Quando a TV Senado transmite em sua programação um evento como este, a Casa e os seus membros estão dizendo a toda a população brasileira, com deficiência ou não, que estamos preocupados com essa questão. O autor do requerimento que deu origem à homenagem no plenário, o senador Flávio Arnes, impossibilitado de comparecer, pediu ao colega senador Augusto Botelho que fizesse a leitura de seu discurso. O parlamentar enfatizou a importância do trabalho que o Senado vem realizando para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Se o Senado já tem desenvolvido um belo trabalho em favor desses cidadãos, parece claro que esse esforço precisa ser intensificado, ampliado e divulgado, para que prossiga servindo de exemplo, tendo em cada um de nós um fervoroso promotor. Nesse momento em que me dirijo ao final do mandato, agradeço toda a mobilização do Senado em torno dos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência, não apenas nessa semana, mas ao longo desses anos de mandato. Desde que o tema foi trazido para esta casa, no ano que eu aqui cheguei, no ano de 2003, temos assistido um grande envolvimento de todos nessa questão. Indo além da seara administrativa da casa, enalteço os trabalhos políticos e legislativos que são realizados em defesa dos direitos da pessoa com deficiência no Senado brasileiro. Temos a Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais das Pessoas
com Deficiência da Comissão de Assuntos Sociais, onde importantes debates têm sido realizados. Tramitam na Casa incontáveis matérias, que têm por mérito a garantia de direitos desses cidadãos e a prevenção das deficiências, todas elas despertando maior interesse e dedicação por parte de seus relatores. Cada um dentro de suas atribuições, contribuindo a um já considerável conjunto de realizações da Casa nesse campo, que vem sendo conduzida dentro do programa do Senado Federal de acessibilidade e valorização da pessoa com deficiência. Já o senador Mozarildo Cavalcante parabenizou o Senado pela iniciativa em chamar a atenção e convidar a sociedade para uma reflexão e posterior conscientização a respeito das dificuldades que as pessoas enfrentam no dia a dia. Eu quero aqui louvar o Senado Federal por promover essa semana, que tem um objetivo muito claro, no meu entender: chamar a atenção da sociedade para esta realidade. Mas eu espero que essa acessibilidade, que é mais aguda no vereador, permeie todos os políticos e que nós possamos transformar essa moda atual numa permanente evolução no tratamento dessa causa, quer dizer, dispensar a essas pessoas realmente a atenção que elas merecem e dar a elas a condição de mostrarem o seu potencial, repito, independente da deficiência que tenham, e evidente que muitas delas precisam de atendimento médico, psicológico, etc., mas, acima de tudo, precisam de que realmente a sociedade dê a elas a cidadania que elas merecem. Para a senadora Lúcia Vânia, a palavra acessibilidade representa mais do que a construção de rampas. A senadora defendeu a presença das pessoas com deficiência nas escolas, o direito à saúde, aos meios de transporte e ao lazer. Acessibilidade denota a qualidade de ser acessível. Acessível, por sua vez, indica aquilo a que se pode chegar facilmente ou que fica ao alcance. Historicamente, quando essa questão começou a ser discutida, pensava-se a acessibilidade apenas como a superação de barreiras arquitetônicas. Daí falar-se muito, na época, de eliminação de barreiras. Contemporaneamente, acessibilidade é mais do que construir rampas. Rampas são fundamentais, mas significam apenas o primeiro passo. Rampas precisam levar a escolas, aos centros de saúde, aos teatros, cinemas, museus, aos shows. Este novo olhar sobre acessibilidade nos leva a outras esferas do fazer humano. Passamos, então, a refletir a acessibilidade na educação, no trabalho, no lazer, na cultura, no esporte, na informação e na internet. Nesta sexta semana de valorização da pessoa com deficiência, senhor presidente, a acessibilidade está na moda. Conclamo a que acompanhemos esse novo olhar sobre a questão. Alcançar a acessibilidade significa conseguir equiparação de oportunidades em todas as esferas da vida. O senador Papaléu Paz destacou a importância do evento e afirmou que as pessoas com deficiência devem ser tratadas com respeito e atendidas nos seus direitos. Ele também falou da experiência que teve como médico no atendimento a essas pessoas. Em minha experiência como médico, tive a oportunidade de conviver com inúmeras pessoas com deficiências permanentes ou temporárias. Desse convívio, a principal lição que aprendi foi a seguinte: essas pessoas não querem que tenhamos pena delas, nem que as tratemos com condescendências. Elas não desejam privilégios nem prerrogativas exclusivas. Elas querem simplesmente respeito, compreensão e igualdade de oportunidades. Na Semana de Acessibilidade, nossas iniciativas são prestigiadas
por milhares de pessoas que vêm a esta casa participar dos programas que aqui se desenvolvem. Acima de tudo, conquistamos o respeito das centenas de associações e entidades de apoio às pessoas com deficiência, que já consideram a Semana de Acessibilidade e Valorização da Pessoa com Deficiência como um dos principais eventos anuais sobre essa temática no Brasil. Solidário à causa da inclusão social e à valorização da pessoa com deficiência, o Senado Federal contratou 10 profissionais treinados pela APAI-DF para trabalharem como restauradores de livros na biblioteca da casa. Um dos eventos que marcou a 6ª edição da Semana de Valorização foi o convênio firmado entre o Senado Federal e a APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Ao todo, 10 profissionais com síndrome de Down, qualificados pela instituição em parceria com a Universidade de Brasília, foram contratados para trabalhar como higienizadores de livros na Biblioteca do Senado. O diretor-geral, Haroldo Tágira, deu boas-vindas aos novos servidores da casa. Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. Tenho orgulho de trabalhar nessa casa, nessa instituição, assim como nós dessa casa temos o máximo de orgulho e alegria em receber e contar com o trabalho de vocês. Nossa biblioteca não poderia estar em melhores mãos do que estando na mão de vocês. Muito obrigado. Agradeço também aqueles que permitiram mais esse espaço de trabalho e que acreditaram no projeto desenvolvido pela APAI do Distrito Federal. Sem dúvida será uma excelente experiência, tanto para a APAI quanto para o Senado Federal. Em nome das pessoas com deficiência intelectual, em nome dos pais, das suas famílias, de suas famílias e de toda a APAI, nosso muito obrigado por essa oportunidade. Durante 2 dias foi realizado no Auditório Petrônio Portela o 6º Fórum Senado Debate Brasil, Convenção da ONU, sobre os direitos das pessoas com deficiência nos planos nacional e internacional. A solenidade de abertura do 6º Fórum Senado Debate Brasil, que trata da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, foi realizada no Auditório Petrônio Portela. O senador Flávio Arnes abriu os trabalhos e, ao dar boas-vindas aos convidados, ressaltou que o Senado Federal, por ser a Casa das Leis, deve ser a primeira instituição pública a dar exemplos às demais. O Congresso Nacional do Brasil está dedicando o tempo e o espaço para que os direitos, necessidades, oportunidades da pessoa com deficiência sejam debatidos. O evento contou com a presença de especialistas em questões referentes à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Linamara Batistella, secretária do Estado de São Paulo dos Direitos da Pessoa com Deficiência, afirmou que a acessibilidade é um fator importante na vida de todos os cidadãos, mas que o país ainda precisa avançar e adotar medidas que promovam mudanças de comportamento e atitude da sociedade. Para a secretária, essa transformação só será possível por meio da educação. Nós precisamos falar nas questões que envolvem as atitudes acessíveis e que vão além das questões que simplesmente significam a eliminação das barreiras arquitetônicas. Dizem respeito às mudanças do comportamento. E esta ação é uma ação que tem uma clara dependência com a sensibilização de cada um dos cidadãos e uma clara dependência com o processo que evolui a partir da educação da sociedade. A sociedade precisa se conscientizar e reconhecer que a deficiência não é um objeto de caridade. Ao contrário, são cidadãos capazes de tomar decisões, ter uma vida normal e contribuir com o processo produtivo do país. A afirmação é da diretora de Políticas Temáticas da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, Ana Paula de Rezende. A partir do momento que
que a deficiência for vista como uma característica da diversidade humana, a partir do momento, né, que ela for vista só como uma característica, a gente vai sair um pouco desse contexto de discriminação, a gente vai sair um pouco desse contexto, né, de achar que é trágico. Não, é uma vida, né, e a deficiência é só uma característica. A secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Presidência da República, Isabel Maior, cobrou mais recursos para implementar políticas públicas, ações e programas voltados a esses cidadãos. Ela citou que o Brasil, ao ratificar o tratado facultativo no Congresso Nacional, possibilitou a pessoa com deficiência fazer denúncias à ONU para que seus direitos sejam respeitados. E isso dá às pessoas com deficiência um novo fórum privilegiado no sentido de ter seus direitos garantidos, suas liberdades fundamentais colocadas num patamar superior. Destaco o decreto da acessibilidade, que basicamente é o que todos nós comemoramos, seja desde a primeira até a sexta Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência e da Acessibilidade. Também o decreto do cão-guia, o decreto do uso da língua brasileira de sinais, da Libras, a pensão vitalícia das pessoas atingidas pela hanseníase, que estiveram confinadas nos hospitais colônias por quase 4 décadas, e também, recentemente, a indenização por danos morais às pessoas que foram vítimas da síndrome de talidomida. Na saída, o senador Flávio Arnes reconheceu a importância do Fórum Senado Debate Brasil. Isso demonstra o interesse da instituição pelos direitos, pela cidadania, né, pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Ao mesmo tempo, se debate um documento da mais alta importância, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovado no Brasil com status de emenda constitucional. Então faz parte da nossa Constituição. E é muito importante também porque temos que refletir o documento, mas principalmente pensar em como colocá-lo na prática. Os senadores da Comissão de Educação promoveram uma audiência pública para discutir formas que ajudem a melhorar a qualidade de ensino dos alunos com deficiência nas escolas públicas do país. Presidida pelo senador Flávio Arnes, a audiência pública da Comissão de Educação discutiu os desafios e sugeriu formas para tornar acessível a inclusão de alunos com deficiência na rede regular de ensino. Eu quero destacar novamente que o tema é diversidade nas escolas, preconceito e inclusão. E nada melhor do que as próprias pessoas, né, que estão na área das necessidades especiais, na área da deficiência, que elas possam dizer como é que elas pensam sobre o assunto. O debate contou com a presença de vários representantes da sociedade civil. A consultora de educação da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, Angélica Oliveira, diz que é preciso garantir o acesso dessas crianças desde cedo na escola, para assegurar plenamente o seu desenvolvimento cognitivo e o desempenho escolar. O êxito da inclusão está em a gente identificar precocemente a deficiência, está em a gente avaliar como esse aluno vai ser melhor atendido, fazer a estimulação precoce adequada e, assim, prepará-lo nas suas incapacidades para ser incluído verdadeiramente na rede regular de ensino. Porque senão o que a gente vai fazer com essa criança no ensino regular não é incluir, é arremessar ela dentro de uma sala de aula. Porque como que eu posso ensinar braille para uma criança cega dentro de uma sala comum? Se o meu professor que está lá dentro, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não tem qualificação para isso. Para que o aluno com deficiência atinja um bom rendimento escolar, é preciso que os professores sejam aperfeiçoados e capacitados com a máxima urgência, defendeu o senador José Neri. Quem não estiver preparado, treinado, capacitado, não terá a mínima condição de garantir o respeito e a dignidade a essas pessoas que o Estado está recebendo, que as escolas estão recebendo, para com isso poder avançarmos. A
presidente da Associação dos Deficientes de Brasília, Maria de Fátima Amaral, diz que sentiu na pele o drama da falta de cuidados adequados por parte dos professores para lidarem com alunos com deficiência. Foi uma batalha que as escolas não queriam realmente me receber, porque diz que não tinha pessoas preparadas, se eu precisasse de ir ao banheiro, não teria uma pessoa para me conduzir. Então eu tinha, para eu me alfabetizar, existia naquela época o Mobral. Então eu fui alfabetizada no Mobral com minha avó. Alisson Vinícius é autodefensor estadual da Federação das APAES de Minas Gerais. Ele diz que, por falta de preparo das escolas, também sofreu inúmeras dificuldades em sala de aula. Eu cheguei na 7ª série e eu cheguei para a professora, pedi ela para me ensinar. Eu queria aprender, de fato. E ela virou assim, não esquenta a cabeça, não, Alisson. O importante você vai passar de ano. O importante é a sua presença dentro da sala. Se você cumprir aqui a sua presença, não esquenta a cabeça. Apesar de surdo, Rima Ramalho é professor, ator e fundador da companhia teatral Artes em Silêncio. Para ele, a língua brasileira de sinais não deveria ser considerada uma novidade para os professores, uma vez que esse sistema de comunicação ultrapassa os limites da escola. Como é que eu vou entender o que aquela pessoa está falando? A minha família inteira é surda. Isso é, realmente. Meu pai, você precisa ir para a escola, precisa estudar. Lá tem surdo? Tem surdo. É uma escola especial de surdos. Todos são surdos, meus amigos são surdos, todos da mesma idade são surdos. Então, é fantástico isso. Então, eu vou para essa escola. Cadê o surdo que está aqui? E, para minha surpresa, os surdos daquela escola não têm libras, eles não sinalizam. Eles precisam aprender a língua de sinais, porque a família deles é ouvinte, eles não sabem libras. Mas então eles precisam estar inseridos na comunidade surda para que ela ensine a eles a língua deles. Além de pesquisador da Associação em Defesa do Autismo, Gustavo de Medeiros é mestre em Inteligência Artificial e Neurociência Computacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para ele, a inclusão é o sonho de todos e, por ser tão defendida e desejada, deve ser feita com atenção e muito cuidado. Eu estou fazendo um questionamento sobre a inclusão escolar que estão tentando impor. Uma má inclusão vai criar inferiorização, aprendizado ruim, bullying, abandono. Isso daí vai ser igual a criança infeliz e sem futuro. O objetivo é principalmente a felicidade das crianças e dar um futuro promissor a elas. Eu acredito que nós vamos surpreender dentro de alguns anos com os deficientes analfabetos funcionais que receberam seus certificados e seus diplomas, mas que na realidade não se tornaram cidadãos e muito menos competitivos no mercado de trabalho. E todo mundo que quer um percurso educacional, ele quer buscar essa sua autonomia, independência, o mundo do trabalho, como o Alisson inclusive colocou, quando ele foi para a escola comum, ele queria aprender. E não tem mais nada mais desestimulante quando um professor bate nas costas dele e diz assim: não preocupa não, que você vai passar. Veja a seguir um show inédito com capoeira, samba e muito rock. Daqui a pouco.